boas-vindas para todas as pessoas para a nossa roda de conversa de número 175. Eu sou o Leandro Pacheco, trabalho aqui no Instituto de Psiquiatria da UFRJ, aqui no Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas de Saúde Mental, coordenado pelo professor Pedro Gabriel Delgado. A Frente Stamira, além de um coletivo de trabalhadores, usuários e familiares, também dá nome a um projeto de extensão que realiza essas rodas de conversa semanalmente desde abril de 2020. Então, aí já estamos há quase 4 anos, né? Fazendo essas rodas. Estou contando certo? A gente iniciou lá, né, naquele momento mais agudo da pandemia, falando sobre temas ligados à Covid, e seguimos aqui com esse espaço de formação permanente, debate sobre temas da atenção psicossocial. Hoje a gente escolheu como tema, né, a gente também faz essa proposta diante de situações, o que ocorra recentemente, a gente propõe para que a gente possa debater, e a gente teve recentemente um posicionamento aqui da Prefeitura do Rio de Janeiro, a partir do prefeito Eduardo Paes, falando sobre internação involuntária das pessoas em situação de rua e usuárias de álcool, drogas, enfim, que a gente vai poder debater aqui hoje. A gente deu como nome para essa roda, um título foi de População em Situação de Rua, Uso de Drogas e Saúde Mental, contra a internação involuntária, em defesa dos direitos humanos e da atenção psicossocial. A gente quis marcar desde o título a nossa posição contrária à internação involuntária e favorável em defesa dos direitos humanos e da atenção psicossocial. Hoje o professor Pedro Gabriel estaria conosco, ele teve um contratempo pessoal, familiar, precisou se ausentar aqui do Instituto e não vai poder participar da roda conosco. Mas a gente vai poder fazer o debate aqui hoje. A gente convidou algumas pessoas para estarmos conosco, para estarem conosco como pré-inscritas, como a gente sempre faz, colocar um pouco aí do tema, do debate, e depois a gente abre a roda para que a gente possa conversar ou nos ouvirmos. Então, a gente tem o Alden Brandão, que é aqui do Instituto de Psiquiatria, aqui do NUPSAM e também do Projad, ele vai poder se apresentar. Viviane Tinoco, que também é aqui do Instituto de Psiquiatria do Projad. A Samira Rodrigues, que é do CAPS-AD de São João de Meriti, e a Márcia Lustosa, que é do Ministério Público. Então, eu também convidei uma médica que participa que é médica de consultório na rua, aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei se ela vai conseguir participar, até por conta da dinâmica do trabalho de quem está aí no consultório na rua. Então, vou iniciar com o Alden, depois Viviane, Márcia ou Samira, e aí a gente abre para que a gente possa fazer o debate. Alden, então eu passo para você. Obrigado. Obrigado, Leandro. Boa tarde, vocês estão me ouvindo bem? Ok. Meu nome é Alden, eu sou psicólogo, fiz a especialização no Projad, né, que é a especialização do IPUB em álcool e drogas. Também agora eu sou psicólogo, pesquisador do NUPSAM, já era pesquisador do Projad, então eu venho lendo, estudando essa temática já há algum tempo, uns 7 anos. Eu acho que todo mundo aqui ficou surpreso um pouco com esse tweet do Eduardo Paes, né, falando de uma internação compulsória. A gente esperava algo mais brando nesse sentido, e foi uma coisa muito mais incisiva, convocando o secretário, né, Daniel Sorans, para que fizesse algum tipo de ação contra essa população. E aí eu queria destacar com vocês, para a gente poder pensar junto, 3 aspectos assim, fundamentais para a gente entender um pouco, ou se aproximar dessa questão, né? A Prefeitura do Rio de Janeiro já fez esse tipo de ação no passado, sem sucesso, sem êxito, tanto para a expectativa que eles tinham, tanto para a população que sofria ali na cidade. Então, dos 2 lados não houve nenhum tipo de êxito. Então, é importante pensar por que isso volta. Então, no contexto de 2023, né, final de 2023, o que o Daniel Sorans e o Eduardo Paes planejam ao internar compulsoriamente essas pessoas? Para onde elas iriam?
Que pessoas são essas? Todas as pessoas são usuárias problemáticas de álcool e drogas? Todo mundo que está ali no centro da cidade, na Zona Sul, que são as duas regiões mais visadas, né? Todas essas pessoas têm algum tipo de questão com álcool e drogas? Por que há esse planejamento de retirar essas pessoas daquelas regiões? São perguntas que eu estou trazendo com vocês. Segundo ponto, que já foi mencionado pelo Leandro, é a ideia de que álcool e drogas é uma questão jurídica policial, né? Está no âmbito da justiça, e a gente vem contrapondo isso, dizendo que é uma questão da saúde, né? É uma questão de saúde. Eu vou além, não acho que é uma questão da saúde exclusivamente, eu penso muito que é uma questão da seguridade social. Se a gente pode pensar que essas pessoas que estão na rua, nem todas elas têm problema com álcool e drogas, a gente tem que pensar quais outros fatores levaram essas pessoas a estar na rua. Então, eu penso que é um problema, primeiro, de moradia, e não moradia casa própria, é um problema de moradia da arquitetura urbana, como é que a gente pensa a moradia na nossa cidade. Vou dar uma pista que tem uma saída para os quilombos, né? Tem uma coisa aí que a gente podia pensar junto. Mas a circulação dessas pessoas, né? Porque essas pessoas não são quistas nas áreas centrais do Rio de Janeiro. Pensar a seguridade social, se essas pessoas conseguem acessar os direitos que elas têm, né? Os direitos civis, se elas estão conseguindo acessar alimentação, saúde, educação, né? Por que isso acontece com elas? E aí eu diria, em terceiro lugar, a saúde, né? Porque algumas dessas pessoas vão ter agravos clínicos, vão ter agravos no sofrimento psicossocial, né? Muitas das pessoas acabam tendo um transtorno mental grave associado com o uso de droga, mas também tem muita gente que bebe álcool, caninha da roça, né? Que é o mais popular, para suportar o frio, para suportar a fome. Então, tem três coisas aí que eu acho que são pilares para a gente poder entender. E, de novo, me surpreende a equipe do Eduardo Paes lançar esse tweet de uma forma simplista para resolver uma questão tão complexa. Eu sei que tem pessoas bastante competentes na equipe dele, Daniel Sorange com certeza também tem gente bastante competente, e aí me surpreende esse tipo de postura em 2023. Então, a nova pergunta, né? Então, para onde essas pessoas iriam? Todo mundo pensa comunidade terapêutica, né? Então, vão ter novos contratos com comunidade terapêutica? É isso que o prefeito está assinalando, né? Algo que a gente precisa cobrar. E, de novo, penso que é sobre ocupar a cidade. Quem tem direito de ocupar a cidade, né? Então, o centro do Rio de Janeiro cada vez mais se propõe como um lugar turístico. Esse mandato do Eduardo Paes é um mandato que visa o Rio de Janeiro ser uma vitrine de fato do Brasil, e essas pessoas não são quistas porque não vai de encontro com o planejado. Acho que isso é um consenso de como essas pessoas acabam expondo as vulnerabilidades da cidade. Então, processo de higienização, que é muito comum na história do Rio de Janeiro, desde o século XIX, atrelado a isso, o processo de gentrificação do centro do Rio de Janeiro. O último ponto que eu queria trazer na minha fala é sobre essas soluções coletivas para problemas. Tem uma ordem estrutural, com certeza, mas em soluções coletivas impostas apagam a história de vida do sujeito. Então, cada um ali tem uma história, tem uma razão por estar ali. São pessoas que estão em situação de rua, algumas delas têm uma casa, mas acabam morando no centro do Rio de Janeiro, porque o deslocamento para sua casa é muito grande, são horas. Tem outras pessoas que são psicóticas e acabam morando e vivendo na rua, então são moradores de rua. A gente não gosta muito de falar mais esse termo, mas tem pessoas que escolhem ou querem viver na rua, e a gente precisa sustentar isso. Eu atendi o usuário no projeto que tinha essa escolha de vida.
Então, como é que a gente sustenta e oferece serviços para sustentar essa decisão? Uhum. E aí eu queria destacar no final, assim, já estou com 6 minutos de fala, quem são essas pessoas, né? Porque eu acho que esse é o mais delicado, assim. A maioria são pessoas negras, pobres, e que vão ser violentadas pela força do Estado, né? No caso, a polícia. A justiça manda uma ordem e a PM vai lá executar a sua função histórica, que é violentar a população negra do Rio de Janeiro. Então, eu me pergunto assim, qual é o nosso papel frente a essa violência, né? Acho que não dá para a gente ficar somente escrevendo ou lendo. Eu acho que é difícil demais isso, porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, e a gente tem que se articular politicamente. Então, como é que a gente pode causar um impacto para a prefeitura no sentido de propor alguma coisa, né? E não questionar e sem propor nada. Então, o que a gente pode pensar para resolver essa questão? Perguntei mais do que podia falar, né? Mas acho que são inquietações que afetam a vida de pessoas reais, né? É questão de vida, de morte, muitas vezes. Então é isso, vou ficar aqui até o final para a gente poder debater melhor esse assunto que é tão difícil. Obrigado, Alden. Então, passo direto para a Viviane. Boa tarde a todos. Eu sou Viviane de Novo, sou coordenadora adjunta do PROJAD, do Psiquiatria da FRJ. Leandro, eu vou pautar a minha fala numa nota técnica emitida pelo Ministério Público Federal e pela Defensoria Pública da União, no dia 23 de novembro, após a manifestação do Eduardo Paes nas redes sociais, que se deu no dia 21 de novembro, na semana passada. Uma nota técnica que eu acho um documento assim, muito importante, que eu vou compartilhar depois no grupo da Frente da Mira, que traz elementos muito importantes, e aí eu não sei, Leandro, se a doutora do Ministério Público vai citar também essa nota técnica. Oi? Oi, Márcia. Tudo bem, Márcia? Oi, vou sim, eu também vou mencionar. Só pra... Você vai mencionar? A gente poderia inverter? A gente pode passar para a Márcia. Se a Márcia eu acho assim, porque ela vai poder falar com mais propriedade dessa nota técnica, que eu acho fundamental, e eu gostaria de fazer alguns apontamentos a partir da nota técnica que dizem respeito a esses 3 pontos que o Alden colocou. Tá? Ok para você, Márcia? Tá ótimo, não tem problema nenhum. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Obrigado. Então, olha só, boa tarde a todos. Foi uma honra aqui ter recebido o convite do professor Pedro, né? Porque ele foi meu professor no mestrado do IPUB, eu fiz o mestrado lá, concluí lá. Eu sou promotora de justiça do Ministério Público Estadual, né? Essa nota até que a Viviane mencionou e que eu vou mencionar também, ela foi expedida pelo Ministério Público Federal e pela DPU, mas eu já falo disso. Eu queria só fazer uma introdução breve para que vocês saibam de que lugar eu estou falando, né? Porque assim, a gente às vezes fala, ela é do Ministério Público, então ela trabalha o quê? Com a parte criminal, trabalha, né, como é que ela trabalha no Ministério Público e o que ela tem a ver com esse assunto da Política Nacional de Saúde Mental e da RAP. Na realidade, eu tenho mais de 20 anos de Ministério Público e eu trabalho desde o meu início. Claro que, eventualmente, no início trabalhei já na área criminal, mas desde então, praticamente desde o meu segundo ano no MP, que eu trabalho com políticas públicas e, mais especificamente, com a política pública de saúde.
E com os anos, passei a trabalhar também com a política pública de saúde mental. Então, trabalhei muitos anos na Baixada, né, no município de Nova Iguaçu e vários municípios do entorno. E depois de 12 anos trabalhando, fiscalizando, né, os municípios, as RAPs e todos os equipamentos de saúde dos municípios, eu vim a ser coordenadora do CAU Saúde do MPRJ, que é um órgão que apoia todos os promotores que trabalham na tutela coletiva da saúde no estado do Rio de Janeiro. Então, eu atualmente não estou mais nesse cargo de coordenação, mas por conta dessa minha vivência toda, acabei fazendo mestrado, então é um assunto que me interessa muito. Atualmente trabalho com a área de idosos, né? Eu sou titular de uma promotoria do idoso de Campo Grande e do entorno, e também me deparo muito com as questões de saúde mental, enfim. Então, eu acho importante a gente começar dizendo o seguinte: infelizmente, esse tipo de medida, um tanto quanto populista, um tanto quanto precipitada e impensada, né, elas são cíclicas, né? É impressionante isso, porque quando eu entrei no CAU Saúde no final de 2019, logo depois, saiu, naquela ocasião, no governo Crivella, um decreto. Vocês devem se recordar desse decreto, eu tenho até o número dele aqui, depois eu posso mencionar. E aí, essa investida naquela ocasião foi uma investida um pouco mais, vamos dizer assim, elaborada, porque o prefeito da época teve a preocupação, vamos dizer assim, de dar um ar de legalidade àquela investida, redigir um decreto, enfim, de alguma maneira tentou revestir, né, aquela medida de um pouco mais de legalidade. É claro que naquela época aquele decreto não se sustentou, algumas vamos dizer assim, operações foram montadas com base no decreto de recolhimento compulsório, né, da população de rua, mas logo depois aquele procedimento foi abandonado porque houve obviamente, né, uma mobilização muito grande das pessoas da área técnica de saúde mental, dos usuários da rede de atenção psicossocial, dos familiares, enfim, foi uma mobilização enorme, acho que todos aqui se recordam disso. O Ministério Público atuou na época, tanto o Ministério Público estadual quanto federal, Defensoria Pública, foram feitas recomendações, e aí acabou-se, vamos dizer assim, retrocedendo, né? Enfim. E aí agora, quer dizer, num momento como hoje, em 2023, que a gente vinha vindo de uma fase muito intensa de desmonte, né, da rede de atenção psicossocial pelo governo anterior. E aí, no momento em que a gente teve recentemente uma sinalização já do governo atual, no sentido de que pretende colocar um fim ao desmonte e voltar a investir na RAPS, tanto é que houve uma expedição de uma portaria importante que acabou por revogar algumas disposições, alguns dispositivos de portarias que representavam retrocessos, né? Então, diante de uma sinalização do governo federal, já agora do governo atual, no sentido de que voltaria a investir na RAPS, né, de maneira técnica e tal, o governo municipal solta esse tweet de maneira bastante precipitada e irresponsável, até a meu ver, e utilizando, o que preocupa é que a terminologia foi usada de uma maneira completamente equivocada, porque ele, da primeira vez que foi falado, falou-se internação compulsória ainda por cima, não foi nem involuntária, foi compulsória. Sabe-se muito bem que um chefe do executivo, mais que ele seja prefeito do município, ele não pode determinar a internação compulsória de ninguém. Minimamente, ele vai ter que, caso a compulsória é aquela internação determinada em juízo apenas, né? Por um juiz. E a gente sabe perfeitamente que ela é exceção da exceção da exceção. Hoje em dia,
até o judiciário, que era resistente, tem um histórico longo de resistir, até por falta de compreensão da Política Nacional de Saúde Mental. Com os anos, a gente foi sendo letrado, né? Alguns colegas do MP, do Judiciário, da Defensoria, se interessaram pelo assunto, tentando melhorar o seu trabalho, a forma de assegurar os direitos, né? Tutelar melhor os direitos da população. A gente foi estudar, foi entender melhor o assunto. Então, até o Judiciário está agora bem consciente de que a decretação de internação compulsória é a exceção da exceção. Então, o prefeito, ele não pode determinar a internação compulsória de ninguém, né? A gente sabe que somente a rede, os profissionais da rede de atenção psicossocial podem, aí sim, analisando caso a caso, né? E caso de usuários que venham sendo já acompanhados e tudo mais, em determinadas situações é que podem entender necessária uma internação involuntária por um período curto, né? Mas, assim, isso seria a rede, os técnicos, os profissionais de da atenção psicossocial. Então, a gente vê que os termos utilizados e a solução proposta pelo prefeito em relação a um problema que, como muito bem falou o Alden, é extremamente complexo e multifatorial, né? Esse problema jamais vai ser resolvido com recolhimento compulsório, internação compulsória, o que quer que seja. Então, realmente, assim, vamos aguardar para ver o que virá. Eu já percebi uma mudança um pouco de discurso, porque houve essa reação muito negativa, e quando foram entrevistá-lo, né, a gente acompanha, muitas vezes, o Bom Dia Rio, a RJTV, e nos próprios veículos de comunicação, e tá em toda parte, o secretário de Saúde já moderou um pouco o discurso e disse, não, na verdade, só se for o caso, mesmo assim, serão internações curtas em leitos de hospital geral, enfim, porque ele sabe perfeitamente, o secretário de Saúde, como funciona a rede de atenção psicossocial e a Política Nacional de Saúde Mental. Ele, como também disse muito bem o Alden, as pessoas, a Secretaria de Saúde tem técnicos da área de saúde mental competentíssimos. Então, ficaria horrível para o Daniel Sorães embarcar no discurso do prefeito sem, né, pelo menos no primeiro momento, alterar aquilo ali. E eles não apresentaram, por enquanto, maiores detalhes de como isso será feito e se isso será levado a efeito mesmo. Eu ainda tenho as minhas dúvidas de como eles vão colocar isso em prática, né? Mas, de forma muito pertinente, eu acho, e de forma a já se posicionar desde o início, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União soltaram essa nota técnica, que realmente é uma nota com uma fundamentação bem densa, bem certeira, né? Que menciona a questão da impossibilidade de aplicação de internação compulsória como política pública, que é exatamente isso que a gente falou um pouco aqui. Um prefeito não pode pretender, primeiro, que ele não teria competência para determinar a internação compulsória de ninguém, até porque ele não é juiz. Em segundo lugar, porque a gente tem uma Política Nacional de Saúde Mental, e a Política Nacional de Saúde Mental, ela prevê a internação involuntária como exceção, né? Então, ele não pode pretender dar solução a um problema complexo como ele, dizendo que vai internar todo mundo compulsoriamente. É óbvio que não. Ele não pode inovar nessa matéria. Já existe uma política pública detalhada, né, prevista pelo Ministério da Saúde. Então, eles falam aqui detalhadamente dessa impossibilidade de aplicação da internação compulsória como política pública, né? Eles abordam também a questão e aí essa fundamentação deles tá boa, eu acho que realmente vale a pena compartilhar o texto para vocês lerem. Ele menciona também a questão da legislação municipal existente a respeito do tema, né, que, de qualquer forma, essa legislação municipal, que obviamente tem uma hierarquia inferior, né? Mas ela dispõe sobre o tema e dispõe de forma técnica, então, de qualquer forma, o prefeito não deve ter pensado
não deve ter, vamos dizer assim, consultado a sua área jurídica, talvez, antes de soltar, de fazer esse pronunciamento. Além disso, eles mencionam aqui na nota um termo de ajustamento de conduta que foi celebrado aí não foi nem com o Ministério Público Federal, foi com o Ministério Público Estadual, já há muitos anos, que trata justamente dessa matéria, trata da impossibilidade de que isso seja feito dessa forma, né? Com recolhimento compulsório, internação compulsória, seja o nome que eles quiserem dar. Então, eles concluem a nota se posicionando firmemente contra essa manifestação do prefeito, né? Acho muito importante que essas instituições tenham vindo a público já para trazer esse posicionamento de saída, porque eu acho que isso, de certa forma, vai fazer com que o prefeito analise melhor o que ele disse e, se é que ele vai levar adiante alguma medida específica, eu acredito que ele vai tentar se cercar dos técnicos da área técnica de saúde mental, né, do município, para pensar num plano que, no meu modo de ver, né, na minha singela opinião, não poderia ser levado a efeito de outra forma que fosse o investimento na RAPS, né? Investimento na RAPS. Ele quer contribuir, ele quer fazer com que, de alguma maneira, porque a gente sabe que também tem um outro preconceito nessa história, como muito bem já disseram as pessoas que já se manifestaram, que todo morador de rua é usuário de álcool e outras drogas. Não é assim, a gente sabe que tem casos e casos, enfim. Mas se ele quiser, né, ampliar o atendimento para as pessoas que têm necessidade na RAPS, para os usuários de álcool e outras drogas, que ele aumente os CAPS-AD, né? Que ele implante, que ele altere a tipologia dos CAPs para que eles possam atender melhor a população, que ele aumente, sim, os leitos de psiquiatria em hospital geral, os leitos de emergência para atendimento, que a gente sabe que isso é uma necessidade, a gente sabe que existe a necessidade de internações curtas, mas que ele faça isso e não só fale, adote um discurso técnico, porque pega muito mal, né, para um chefe de executivo soltar essas manifestações assim, de maneira tão impensada numa rede social, tentando reduzir, né, tornar um problema tão complexo simples, né, simplificar dessa forma. Então era isso, gente. Eu espero ter contribuído de alguma maneira. Eu, infelizmente, só posso ficar até as 18 horas, mas estou aqui e a gente vai debatendo. Muito obrigada. Muito obrigado, Márcia. Excelentes contribuições. Queria dar as boas-vindas também para a Roberta, que está participando hoje pela primeira vez. Obrigado, Roberta. Roberta é médica e trabalha no consultório na rua. A gente iniciou com umas falas, Roberta. A Alden já falou, Márcia, lá do Ministério Público Estadual, também falou. Vou voltar, então, a falar para a Viviane. Obrigada, Leandro, por fazer essa inversão. Acho que a Márcia tem mais propriedade para falar dessa nota técnica. E, desculpa, minha conexão caiu, eu estou agora pelo celular. Vocês estão me ouvindo bem? Então, eu vou falar do lugar, né, da assistência, né, em saúde mental, do lugar do cuidado às pessoas que usam substâncias psicoativas e que, por razões diversas, né, o Alden ressaltou bem a questão da seguridade social, né, da violação dos direitos sociais, estão vivendo em situação de rua ou portam transtornos mentais severos e persistentes, como as psicoses, as esquizofrenias, por exemplo, que tomam a rua como um lugar de vida, né, de circulação, de ir e vir, que os dispositivos de saúde mental, de atenção, do campo da atenção psicossocial, precisam suportar essa circulação na rua, apesar, né, de ser uma população que muitas vezes é invisível, né? Que tenta se
que as políticas de governo, não políticas públicas, políticas de governo de caráter higienista, né, que querem, com essas políticas coercitivas, né, de internação compulsória, que é considerada pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos como uma total anomalia em oposição ao ordenamento jurídico brasileiro, né? O próprio Conselho Nacional de Direitos Humanos considera, enquanto a doutora Márcia colocou a internação compulsória como a exceção da exceção no campo jurídico, né, o Conselho Nacional de Direitos Humanos já aponta para uma anomalia, né, a internação compulsória. E eu acho que esse termo ele é importante, né, ele é forte. Nessa nota técnica, tanto o Ministério Público Federal como a Defensoria Pública da União apontam que os direitos da população atingida, a população em situação de rua, que consome drogas ou não, lícitas ou ilícitas, são avassalados, sobretudo, o direito fundamental à liberdade e à autodeterminação, né? Ferindo os ditames da Lei 10.216, a Lei da Reforma Psiquiátrica, né? Que é denominada como lei antimanicomial. Que eu considero importante destacar, né? Tem um ir e vir da rua, né? Tem um estar na rua que é consequência de uma série de iniquidades, né, sociais, de direitos, da saúde, a moradia, a habitação, né? O Alden falou desse simbolismo do morar, né? Esse morar simbólico na rua que precisa ser escutado com muita delicadeza, né? Como cada usuário, cada sujeito vive na rua, que vive na rua, qual o lugar da rua para ele, né? E poder percorrer o circuito que ele faz no território da rua, porque o conceito de território é um conceito fundamental para quem trabalha no campo da atenção psicossocial e, portanto, o dispositivo de atenção psicossocial, o CAPS-AD 2, 3, os CAPS, de sua maneira geral, eles não estão encapsulados, eles não estão sob muros, né? Eles precisam atuar, se apropriar das ruas, do território, da cidade. E oferecer o cuidado psicossocial nesses locais, nesses circuitos de vida que os sujeitos fazem pela cidade, né? E é muito clara que essa medida totalmente inadequada do Eduardo Paes, né, de solicitar à saúde pública municipal que interne compulsoriamente as pessoas em situação de rua, é uma medida, inclusive, inconstitucional, né, que fere o direito de ir e vir, o direito à liberdade, né? Do lugar, né, de quem trata, eu acho que essa nota técnica tem 2 pontos que eu gostaria de enfatizar. Primeiro, que ela cita a portaria da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial, a Lei 3088 de 2011, que é uma portaria que eu tenho esperança, né, a esperança equilibrista, que seja retificada no sentido da retirada da comunidade terapêutica como um dos dispositivos de atenção residencial de caráter transitório, tá? E essa, para mim, é a minha esperança que o governo atual possa retificar a portaria da RAPS. Eu, enquanto trabalhadora da saúde mental,
Já coordenei CAPS-EAD, tenho uma trajetória de mais de 20 anos no cuidado dessa população usuária de álcool e outras drogas. Eu não me sinto representada pela portaria da RAPS. Eu, inclusive, não costumo usar o termo RAPS, porque RAPS inclui comunidade terapêutica. Eu falo campo da atenção psicossocial, né? Para ser precisa no dizer, né? No bem dizer, que eu acho que é importante. A nossa palavra tem força, né? Então, quando eu digo que eu não me sinto representada pela RAPS, é porque a RAPS inclui um dispositivo que não é do campo da atenção psicossocial, que é a comunidade terapêutica, que viola direitos fundamentais, restrições de liberdade, maus tratos, é um dispositivo que impõe determinados rituais religiosos, não é um dispositivo laico, e que tem um tempo que está incluso nessa nota técnica, né, do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União, de 9 meses de internação, né? A gente sabe que a internação, e isso é uma incongruência da própria nota técnica. Depois eu gostaria, se a doutora Márcia pudesse fazer uma réplica com a minha fala. Se a Lei 10.216 coloca a internação como dispositivo excepcional, na medida em que os outros recursos territoriais e hospital geral, e consultório na rua, e acolhimento noturno, em CAPS 3, se esgotam, a internação, quando ela ocorre, seja ela voluntária ou involuntária, com todos os mecanismos jurídicos que têm que ser realizados, né? No caso da internação involuntária num hospital psiquiátrico, a notificação ao Ministério Público de que a internação foi involuntária, né? Que pode tornar-se depois voluntária, na medida que o sujeito se restabelece, né? A internação involuntária, não necessariamente ela vai ser involuntária 10 dias, ou 2 semanas, ou 15 dias, ou um mês. Ela pode ser involuntária por 3 dias. O sujeito recobra, vai se recuperando, e ele pode perceber que ele está em risco e que ele precisa de uma medida assim, de proteção para si e para o outro, né? E que a internação ela é necessária, né? Então, eu acho que esse é um ponto, né? Do verbo esperançar, espero que a portaria da RAPS seja retificada com a exclusão da comunidade terapêutica como dispositivo de atenção residencial transitória, porque provisória ou transitória, 9 meses não é nada transitória, mas gestação, né? Vamos combinar, né? Outra coisa que eu acho importante... Viviane, só tenta concluir para a gente. Vou concluir com a redução de danos, né? Tem quantos minutos, Leandro? Desculpa. Não, é que já passou, porque a Roberta... Já passei? Desculpa. Só para dizer, né, assim, que a redução de danos é um paradigma ético, político e clínico que prioriza o protagonismo do usuário no seu cuidado, prioriza que o usuário ele é autônomo, né, na sua demanda de cuidado, né, e autônomo com relação ao que ele quer fazer com o padrão de uso de substância psicoativa, se ele quer continuar na rua, se ele quer sair da rua. A saída da rua é um processo. A gente tem iniquidades sociais e de saúde pública, né? Existem desertos sanitários, existe um número na cidade do Rio de Janeiro, né? Levando em conta o contingente populacional, a gente tem um número de CAPs ínfimo, né? Então, a articulação do CAPS com o consultório na rua é fundamental, e a garantia dos princípios éticos, clínicos e políticos da redução de danos. Desculpa se eu me alonguei, mas era isso que eu queria dizer.
Obrigada. Obrigado, Viviane. Então, a gente tem aqui o compartilhamento de 2 experiências, do CAPS-AD pela Samira e do consultório na rua pela Roberta. Não sei, Roberta tinha me falado de uma questão de tempo. Você quer primeiro, Roberta? Eu passo para a Samira. Você quer primeiro? Pode ser, Samira. Pode ser, tudo bem. Roberta, obrigado, seja bem-vinda. A gente queria conhecer um pouquinho do trabalho que vocês no consultório da rua, dialogando com essa proposta que a gente considera inadequada do Eduardo Paes de internação involuntária. Boa tarde, gente. Prazer. Eu sou Roberta. Eu estou como médica do consultório na rua de Copacabana, que surgiu no final do mês de junho desse ano. Já era uma proposta e que estava aí para andar há um bom tempo e nunca saía do papel, né? Imaginamos o porquê. A Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Espera-se. Assim como eu acredito que esse tweet do Eduardo Paes tem um quê eleitoreiro que agrada uma série de eleitores aí, principalmente moradores da Zona Sul, que veem a higienização da cidade como algo político mesmo a ser implantado. Acredito que vem nesse objetivo mesmo de engajar pessoas nesse tom. Tanto que aqui no nosso trabalho atualmente gerou uma série de burburinhos, porque nessa semana do tweet foi justamente a semana onde teve o esfaqueamento do rapaz, né, na praia de Copacabana, e o estupro também de uma mulher na saída do metrô, e os 2 pacientes, inclusive, eram acompanhados pela gente, o que fez com que a galera da unidade entendesse até o nosso espaço como um lugar que atendia pessoas perigosas, como se a gente estivesse, de alguma forma, também atendendo bandido e reforçando aquele discurso ruim, né, na verdade. E vieram até a gente, perguntando se tinha como aumentar a segurança. Enfim, gerou todo um incômodo assim, na unidade. Atualmente, a gente tem uma circulação, o que não acontecia, né? Apesar de ser uma unidade que atendia pessoas em situação de rua, a partir do momento que um dispositivo, que apesar de não ser enquadrado dentro da RAPS, apesar da gente não fazer parte, né, da rede de atenção psicossocial, e sim da atenção primária à saúde, e ser entendido como um cuidado mais clínico dessa população, a gente sabe que não é bem assim, né? O cuidado com essa população, ele exige essa comunicação direta mesmo com os dispositivos de saúde mental, bem como essa intersetorialidade, senão a gente não consegue oferecer o mínimo de cuidado possível, né? Mas essa circulação, para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem uma circulação de umas 60 pessoas em situação de rua dentro de uma unidade que atende domiciliares de Copacabana. Então, toda essa presença deles tem gerado N incômodos, tanto na população que acessa o serviço, que acha estranho que agora tem essa galera aqui, quanto aos funcionários da unidade, né? E, na verdade, a gente está numa construção agora de tentar dialogar. A gente marcou essa semana já uma conversa sobre reforma psiquiátrica com os agentes comunitários de saúde, para eles entenderem o que é isso. Eles vieram perguntar para a gente por que a gente é contrário à internação compulsória, sendo que essas pessoas são pessoas que precisam. Enfim, infelizmente, alguns profissionais da atenção primária reproduzem esse preconceito exposto dessa forma, né? Até por não entender mesmo, por não querer, ou por não ser exigido dele algum conhecimento desse tipo, né? Em saúde mental. Então, na verdade, agora a gente está nesse momento de tentar aproveitar essa infelicidade de tweet do prefeito para gerar discussão interna dentro da unidade sobre o que é reforma psiquiátrica, por que a internação compulsória é inconstitucional, do que se trata, o que é política de redução de danos, né? Uma vez que a gente não tem consultórios de rua na cidade do Rio de Janeiro, né? Que seria um cuidado em saúde mental especializado,
para além da discussão se isso só especializa e, na verdade, descaracteriza a atenção primária, mas é um dispositivo que aqui a gente não tem, e com a chegada desses dois novos consultórios na Zona Sul, que além da gente, existe também um consultório na rua No Catete, então, o quanto é impactante a presença desses serviços nesse espaço que se espera de espaços mais higienizados mesmo, ainda mais agora, em dezembro e janeiro, que a gente está em época de festas, então a cidade enche mesmo, com uma maior quantidade, e está sendo uma luta diária de tentar convencer gestão local, funcionários da unidade, de como se dá esse serviço, de como se dá um cuidado em liberdade, o que significa isso, o que significa a política de redução de danos. Acaba que a gente está tentando usar de forma oportuna mesmo o tweet para fazer um processo formativo dentro da unidade, porque a equipe reconhece, a equipe entende e sabe do que está falando, mas os demais, os funcionários da atenção primária, meio alheios a essa discussão, né? Para além de gente muito, enfim, unidades superlotadas, o que faz com que a galera não articule casos com os CAPs da forma como deveria ser. Então, a gente tem tentado usar esse momento, na verdade, para fazer essa educação com os funcionários, entendendo que a gente tem uma... É isso, quando eu ouço vocês falarem da comunidade terapêutica, o quanto me entristece, porque eles vêm pedindo internação em comunidade terapêutica, porque já passaram por elas inúmeras vezes, e como eles não reconhecem, como não existe mesmo outros lugares de cuidado quando você está exausto, não aguenta mais, e daí vem pedindo internação, mas que tipo de internação é essa que eles desejam, de fato, o que pode ser oferecido, porque a internação de cuidado clínico, nesse momento, a rede está fornecendo, eu tenho boas experiências de solicitação de internação eletiva para paciente em descompensação clínica, que saem no mesmo dia, ou saem num prazo máximo de 72 horas, já está articulado com a central de regulação. Essas vagas clínicas estão garantidas, o INE prontamente atende a gente, sempre que a gente tem precisado, porque a maioria dos casos são descompensações clínicas relacionadas a casos de infectologia. Então, na verdade, a gente está nesse lugar onde está, a gente não é um dispositivo de saúde mental, mas somos, talvez, as pessoas portadoras de uma voz mais lúcida dentro da atenção primária, tentando fazer com que isso se dissemine e que, de fato, a galera da ponta também participe, né, da discussão e entenda mesmo, isso faça parte da construção do saber do cara que também trabalha na atenção básica à saúde. Bom, é o que eu tinha para trazer. Muito obrigado, Roberta. Excelente contar com você aqui. A sua fala da sua experiência viva, né? Samira, passo para você. E depois a gente já tem o Adilson inscrito. Quem quiser falar, já pode levantar a mãozinha, sinalizando aí. Boa tarde a todos, todas e todes. O Pedro me chamou para falar, né, enquanto o lugar de gestão que eu estou atualmente no CAPS AD de São João de Meriti, mas eu queria também me apresentar enquanto enfermeira do CAPS AD Paulo da Portela, em Madureira, né? É o lugar que eu estou há mais tempo, eu estou muito recente na gestão, e aí eu vou tentar trazer uma fala um pouco mais geral desse lugar de cuidado, né, que é a Clínica AD no CAPS AD. E aí a gente traz um pouco, como é que... Eu vou tentar resumir um pouco, porque muitas das coisas que eu coloquei já foram contempladas, então eu vou dar uma resumida por conta do tempo. E aí, quando a gente pensa, assim, o foco, né, de cuidado do CAPS AD, pensando na droga, né, o uso da droga como algo multifatorial, é o lugar de sofrimento, né, do adoecimento mental. A gente poder contrapor o senso comum da abstinência, né, como uma certa lógica de cuidado, e trazer a redução de danos como ampliação de vidas. Sujeitos muito vulnerabilizados, violados de direitos desde muito cedo. A gente sabe das políticas frágeis e a ausência do Estado, na verdade não, né, a ausência não, né, a gente sabe de que maneira o Estado está diante dos nossos sujeitos, né. E aí, o CAPS AD como lugar de cuidado, que a gente extrai, né, na prática, no dia a dia, a possibilidade de existir desses sujeitos para além desses estigmas. O destaque para as suas potencialidades, as práticas de vida, a ressignificação da subjetividade de cada um,
E como a gente constrói saídas possíveis diante de tanto sofrimento, assim. Pensando isso mais particular, né, a partir das práticas do CAPS, né, na construção de cada projeto terapêutico, a gente pensar, assim, às vezes, né, como é que esse sujeito abandona a droga quando, às vezes, o motivo do uso é a fome. A gente precisa colocar isso, sabe, na pauta, assim. Senão a gente trata muito como somente diagnóstico, né, só de uma maneira patológica, assim. Não dá para excluir, né, os fatores culturais e sociais que estão envolvidos, assim, diante desse sujeito. E aí, ou quando se tenta sobreviver, né, como é o caso aí dessa prática de guerra às drogas do Estado, né, da população preta periférica, que é a grande parte das pessoas que a gente atende, os CAPS-ADs do SUS, de modo geral. A gente traz, assim, eu queria destacar um ponto que é o lugar da arte como lugar de cuidado, assim, que a gente precisa poder pensar, poder falar mais disso, incluir mais profissionais, assim, no CAPS. E aí, enquanto coletividade, assim, o Pedro, quando chama, né, para conversa, ele fala assim, pensar saídas possíveis, assim, né, para fazer um contraponto a essa ideia, né, de internação involuntária em comunidade terapêutica. E aí, assim, a primeira coisa que vem à minha cabeça é que a roda já está girando, assim, a gente precisa poder dizer da ampliação de leito em CAPS-AD3 e ampliação de unidade de acolhimento, de fato, como a Viviane trouxe. Porque a gente, no Rio de Janeiro, município dessa dimensão, só temos 2 unidades de acolhimento, e aí fica muito difícil competir com as igrejas que estão pulverizadas em todos os territórios, assim. A gente, enquanto um coletivo, né, que é a Frente Samira, um coletivo potente, assim, a gente precisa poder pensar, acho que de que maneira a gente pressiona o governo, de que maneira a gente inclui os movimentos sociais para estar com a gente para ampliação desses espaços. Assim, eu acho que não dá para a gente inventar muita coisa antes de a gente fazer valer, né, o que a gente já tem e que são experiências exitosas, assim. Não dá para a gente abrir mão disso, né. E aí eu pensando muito nisso, né, no nosso cuidado antimanicomial e liberdade, né, porque, assim, a comunidade terapêutica como hospício não é algo novo. O novo nisso é a retirada dos leitos dos hospitais psiquiátricos para lá, assim, que é o financiamento político, né, o financiamento do Estado para isso, assim. E aí, eu penso que hoje também a gente, enquanto serviço de atenção psicossocial, com cuidado de pessoas que fazem uso de substâncias de maneira nociva, eu acho que o primeiro e grande desafio é, de fato, de que maneira a gente vai estar de uma forma potente no território, assim, que as igrejas estão em todos os territórios, e aí a lógica disseminada, né, do cuidado, da abstinência como cuidado, é a lógica que o território conhece em sua maioria, né, incluindo as unidades de atenção primária que estão em territórios. Então, a gente tem, na prática, profissionais da atenção primária que encaminham para as igrejas. Agora, mais a gente se encontrou, assim, tanto aqui no Rio quanto em São João, né, um fluxo de encaminhamento da assistência social para internação em comunidade terapêutica, assim, de usuários que a gente nem sabe do que está acontecendo, não chega a fazer nenhum contato, e quando a gente pede por abrigo público, por encaminhamento do que é público, né, do que é de direito, a resposta que a gente tem é encaminhamentos formais, assim, para as comunidades terapêuticas. Isso está acontecendo em massa e está sendo pouco dito, assim. Eu acho que a gente precisa poder abrir esses pontos, assim, para discussão. Eu acho que a gente tem um ponto que eu defendo muito, assim, quando eu entrei na gestão de São João, a primeira coisa que eu comecei a perseguir é ter um profissional redutor de danos no CAPS-AD, que não tinha, assim. Eu acho que a gente precisa poder falar, né, da inversão que foi a questão da própria nomenclatura, assim, aqui no município do Rio, os agentes redutores de danos são contratados agora como agentes territoriais. Não que seja ruim, eu acho que precisa ter os dois. São 2 profissionais que se complementam, assim. E aí, como o agente redutor de danos não tem um CBO, né, não tem um cadastro brasileiro de ocupação, não pode se assinar uma carteira com esse nome. E aí, por exemplo, lá em São João, o nome é fantasia, mas não, né, porque a prática dele é de agente redutor. Mas aí é contratado como um agente de saúde, um agente cuidador em saúde, aqui no Rio como agente territorial. Eu acho que a gente precisa brigar para ter esse profissional com esse nome, que foi uma conquista, né? Foi uma luta muito grande para a gente poder ter os agentes redutores de danos na saúde, assim.
E eu acho assim, que a gente precisa poder ampliar a discussão da redução de danos para os outros CAPs, para os outros serviços. Assim. Às vezes fica muito concentrado nos CAPs ADs. A gente precisa poder, de fato, ter esses profissionais também nos outros serviços. Já tem alguns municípios que estão começando essa experiência. Eu fiquei sabendo de Niterói, que tem todos os CAPs agora já têm redutor de danos, assim, não só o CAPs AD, porque a redução de danos se faz em qualquer prática de saúde, né? Se a gente parar para pensar no conceito mais amplo, assim. E eu acho, assim, fiquei muito pensando, porque o Pedro pediu alguma coisa que vocês pensam, que vocês discutem, e aí tem uma coisa que é a gente pensar que a clínica AD é uma clínica muito especializada, assim, dentro da própria saúde mental, né? A gente tem práticas muito inventivas aí para alcançar esses sujeitos, e aí pensando em população de rua, que é o tema aí que é trazido para essa roda hoje, sujeitos, às vezes, que diante de tanta vulnerabilidade, chega aqui para a gente sem uma demanda circunscrita de cuidados, chega com muita agressividade, chega afrontando, e aí a gente poder, como diz o redutor de danos lá de São João, rebolar para poder conseguir acessar esse cara. Eu acho que isso é uma prática que precisa ser difundida. E aí um outro ponto que eu trago também, que também não é inventar, mas é pensar como fomentar e como fazer acontecer, que é a formação permanente das equipes de saúde da família na prática de atendimento a sujeitos usuários de álcool e droga. E aí, por fim, eu acho que pensar como, assim como tem nas equipes de consultório na rua, os agentes sociais, que muitas vezes são pessoas pessoas que eram moradores, estavam em situação de rua mesmo, pensar em pessoas do território para estar nas equipes do CAPS AD também, ajudando a gente a pensar de que forma a gente entra nesse território, um certo termômetro para o território, como é que, o que se tem naquele território, que possa, eu penso muito nisso, assim, agentes sociais compondo equipes de CAPS AD. Eu acho que é uma maneira de estar no território também, de um jeito, porque eu trabalhei em consultório na rua e eu sei que isso fluía de uma outra maneira, quando você tinha alguém do território na equipe. E, enfim, eu acho que não dá para deixar de falar, né, que enquanto inclusão também, pensar, eu acho que hoje, aqui no Paulo da Portela, eu acho que isso tomou uma proporção enorme, assim, que é essa inserção, de fato, desses usuários poder ocupar a cidade, né, pensar numa prática antirracista e anti-LGBT-fóbica, eu acho que isso está também muito, de uma maneira muito clara, assim, senão não tem como acessar esses sujeitos, né, não tem como pensar em ampliação de vida, né. E aí, enfim, eu acho, e por fim, eu acho que o grande desafio, pensando lá em São João, que é o lugar que eu estou na gestão, é uma certa articulação com as CTs. Por quê? Porque os nossos usuários estão lá. E aí, de que forma a gente vai cuidar desses usuários, garantindo um tratamento singular, né, muito particularizado no sujeito, diante de uma instituição total. E aí isso tem sido também um grande desafio, porque se a gente está muito junto, a gente está pactuando, está entrando no lugar de parceria, que é o que a gente não quer. Se a gente não está junto, a gente não está conseguindo olhar para esse usuário de uma forma total, que é incluindo esse lugar de moradia atual. Isso, para mim, tem sido um grande desafio na Baixada, porque em São João a gente não tem nenhum abrigo público, nenhum leito de CAPS AD, nem uma unidade de acolhimento, e agora que a gente tem 4 leitos no CAPS 3. Então, assim, eu acho que é um desafio muito grande. E aí eu acho que é isso um pouco da minha contribuição, do que eu trouxe aí para a discussão. Eu agradeço o convite e obrigada, gente. Obrigada, Samira. Obrigado, Samira. Eu vou passar para o Adilson, mas eu só queria destacar essa parte final da fala da Samira. Todo mundo sabe que a gente fez um primeiro fórum de atenção psicossocial da Baixada Fluminense em junho, e vamos fazer agora o segundo fórum, dia 8 de dezembro. O primeiro foi em Duque de Caxias, o segundo será em Nova Iguaçu. E a questão das comunidades terapêuticas foi uma questão que apareceu, né, nos fóruns, e as pessoas se manifestando. A Baixada Fluminense é um local que tem, né, a presença importante de comunidades terapêuticas, e uma questão colocada, e a gente já fez outras rodas falando sobre isso, fez uma roda, inclusive, com a presença de pessoas de comunidades terapêuticas, né? Foi uma roda
importante também, que a gente fez aqui, tensa, mas que foi proveitosa pelo debate que gerou. E um ponto que apareceu, trazido pelos trabalhadores de CAPS-AD, a gente, de alguma maneira, acaba precisando se articular com as comunidades terapêuticas, isso que a Samira traz, porque os nossos usuários estão lá. E uma fala que uma pessoa trouxe uma vez foi, e quando eles saem de lá, eles vão seguir o cuidado, às vezes, né, também no CAPS. Então, é uma questão que está colocada, que a gente não chegou a um encaminhamento, um desdobramento maior do que colocar a questão. A gente tem o Adilson, está inscrito, eu não sei se Paulo se inscreveu e se retirou, mas depois tem outras pessoas aí. Vou passar para o Adilson. Oi, boa tarde, boa noite já para todos, para todas e todes. Sou Adilson, estou falando aqui de São Paulo, capital, Zona Leste. Então, olha, eu vi aí sobre da RAPS, está na portaria de 2011, 3088. Tem um artigo, sim, não lembro qual, dessa portaria, que as comunidades já está introduzida dentro dessa portaria. No site da Confenact, Febract e Cruz Azul, que é parceira, que é as entidades que tocam essa comunidade aqui no Brasil, tem também uma portaria 01 de 2015, ela foi entrada com ação no TRF3 de ECP para derrubada dessa resolução nacional, né? E daí eles recorreram, retomou, e eles colocaram uma pedida à juíza do caso de ele ser fiscalizado. Eu vi numa fala anterior a fala de uma procuradora do MPF dizendo: o problema da CET é a gente procurar regulamentar, ou seja, regulamentar a fiscalização por meio virtual até, olha só, né? E o financiamento do CET no MDS agora está com custeio de 800 milhões, em detrimento do valor da RAPS, que está em 427 milhões. Tem um outro problema que sempre eu entro, sei que tem gente que se incomoda muito quando eu venho falar sobre isso, porque a gente tem que pegar pontos-chave. Temos o problemas do investimento dentro dos ministérios, dentro das secretarias de assistência e desenvolvimento social por todo o Brasil, e as boquinhas dentro das próprias secretarias de saúde e outras políticas. Então, no Fantástico mesmo, passou domingo, quem a reportagem convidou? O atual coordenador da FEBRACT, que é da federação. E ele já rebateu, né, que o fato de ter convidado ele já é uma nota que eles fizeram. Eles são rápidos no gatilho. E é porque eles estão na linha certa, né, tocando essa política maravilhosa dentro do Sistema Único de Saúde, SUS e SUAS, e outras políticas. Com relação a essa última fala aí, que foi dito como a gente não se aliar a CETs, mas cuidar das pessoas. Eu acho que é assim, eles estão, sim, se tratando na CT, não é culpa do paciente, da pessoa, sim, é uma questão de política aqui no Brasil. Agora mesmo, nesse momento, está tendo lá um seminário internacional da população em situação de rua, falando da moradia primeiro e de todos os direitos das pessoas, né? E as pessoas do movimento Pop Rua também estão alinhados com o movimento antimanicomial. Também só fazer essa parceria aí com o movimento de Pop Rua do Rio de Janeiro. Saiu também um relatório agora da política internacional e direitos humanos da política de álcool e droga. Eles anunciaram agora, eu até já distribuí em vários links o PDF e o link para baixar, né, que ela fala do direito internacional
das pessoas usuárias de drogas, né? Olha, é muita coisa que está acontecendo, mas assim, se os governos financiam e a própria rede de atenção psicossocial e o Sistema Único de Saúde, ele está privatizado, o Sistema Único de Saúde está privatizado pelas organizações sociais e ganhou muita força agora com a entrada e com muito dinheiro investido, tem lá, além dos 800 milhões do MDS, está tendo também um investimento muito fortíssimo de emendas parlamentares. Tá lá, saiu depois da reportagem do Fantástico, os índices, os dados, na mesma matéria que está sendo destinado para a comunidade emendas parlamentares. Tem trabalhador e trabalhadora também na rede, que a rede cresceu muito, e quando cresce muito, tem os problemas, sim, de pessoas também que defendem comunidade, que elas não querem cuidar das pessoas de álcool e droga, mesmo no CAPS, que não tem uma infraestrutura suficiente, né? A maioria deles são arranjos pelas próprias organizações sociais, que, por sua vez, também estão alinhadas aos pastores. Tem governador de extrema-direita alinhado à igreja, sim. Então, nós temos um problema gravíssimo na sociedade brasileira, que não vai parar por aí, e da saúde mental também, que não vai parar por aí, e do Sistema Único de Saúde, que está privatizado, cada vez mais privatizado, da assistência, da previdência social, né? O dinheiro está indo muito para o ralo da corrupção, para o ralo de contrato que não é transparente, né? E a gente também do movimento antimanicomial está fragmentado. É uma briga desgraçada dentro desses movimentos agora, adoecedor. Isso é fragmentação, né? Do movimento também. E uma disputa de poder dentro do movimento, enquanto quem está organizado avança. Avança no dinheiro, avança nas parcerias, avança dentro das casas legislativas em fundar também as suas frentes parlamentares, mista com senadores, com deputado, é rapidinho. É rapidinho essas frentes fundar e receber rios de emendas parlamentares dos evangélicos, das bancadas das balas e dos conservadores. Vamos falar a verdade. Agora, vai quanto para a RAPS? Nada. Não vai nada, porque não tem alinhado com a rede de atenção psicossocial e com o cuidado em liberdade. Tá, vou parar por aqui, porque tem gente na fila para falar, mas vamos falar a verdade, gente, que é bom. É bom e faz bem para a alma. Obrigado, Adilson, com certeza. O Paulo tinha se inscrito antes, então vou passar para o Paulo, depois sigo a fila. Paulo Costa. Olá, gente. Boa tarde. Eu sou Paulo, sou assistente social aqui do CAPS 3, município de Mesquita. Eu gostei muito da fala do que a doutora Márcia trouxe, do que a médica Roberta, quando ela pauta muito a questão da atenção primária. O consultório de rua, né, tem muito esse olhar, né, e eles têm muito embasamento em trazer essa questão que a gente fala muito, né, sobre atenção primária, abarcar as questões de saúde mental. Então, hoje mesmo eu estive numa clínica da família e eu ouvi uma agente comunitária falando em manicômio, né? Falando em manicômio. Então, eu conversei um pouco com ela, né, em alguns minutos, enfim. Então, aí eu trago a questão do matriciamento, né, que ainda é algo que se faz, né, é uma ferramenta muito importante para a gente discutir todas essas questões que estão sendo discutidas hoje, né, estão sendo trazidas hoje.
E também a questão da corresponsabilização, né? Quando é uma outra fala de que a assistência ela não dialoga muito com os equipamentos de saúde mental, no sentido de cuidado com os usuários, né? Nós já tivemos também essa problemática de alguns dispositivos da assistência, né? Encaminhar direto usuários para a comunidade terapêutica e sem comunicar ao CAPS, né? E a gente faz muitas intervenções conjuntas, né? A gente dialoga muito nesse sentido, mas parece que é da morro em ponta de faca. E também é muito legal a gente ver, né, uma pessoa do judiciário, a doutora Márcia, promotora, estar na roda, né? Aqui no território de Mesquita, nós temos uma promotora, a doutora Viviane, né, que é da Promotoria de Família. Ela se debruça muito nas pautas e questões de saúde mental. Inclusive, ela visitou uma residência inclusiva nossa. Ela se faz totalmente disponível para dialogar. Inclusive, algumas internações compulsórias, nós conseguimos conversar com ela e desfazer esse olhar, né, de que não temos mais que ter internação compulsória. E até de alguns familiares esse pedido. E nós vamos até a justiça e conversamos e fazemos aí esse trabalho. Então, eu acho que a roda hoje já está muito potente, né? Muito mais, né? Pelas falas, pela pauta que é. Eu trabalhei por vários anos, né? Por longo tempo, no Centro Pop, né? De um município próximo, e todas essas questões falam da ponta, né? A gente fala muito em conceito, mas a ponta ela tem que ser mais trabalhada, e no sentido até de formação dos profissionais. É isso que eu gostaria de trazer para contribuir. Obrigado, Paulo. Viviane. Opa. Queria agradecer o convite, né, de estar aqui. Eu acho que uma coisa que eu gostaria de falar, né, assim, que a comunidade terapêutica, ela surge no campo filantrópico, né, de cuidado em saúde, não podemos deixar de dizer isso, diante de uma lacuna assistencial histórica da saúde mental, né, um deserto sanitário de propostas, de proposição de uma política pública de atenção ao usuário de álcool e outras drogas até os anos 2000, né? Retomando a portaria 336, né, quando o Adilson fala que a gente tem que ser realista, né, que não é culpa do paciente que ele se interne numa comunidade terapêutica, existe financiamento público para esses dispositivos, né, e tem também um senso comum de que para tratar o usuário de droga precisa internar, precisa de uma barreira entre o sujeito e o objeto da compulsão, que no caso é a droga, né? E a gente que trabalha com redução de danos, a gente sabe que não se trata disso, né? O sujeito ele precisa rever a sua relação com a droga, e isso leva tempo, isso leva anos, isso leva cuidado. E quando a Samira fala, né, que o redutor de danos fala da demanda de tratamento, que a gente tem que rebolar para o sujeito trazer a sua demanda, né, de cuidado, é muito comum, né? Eu fiz um trabalho de educação permanente no consultório na Rua de Jacarezinho durante um tempo, e a gente percebia que a demanda do cuidado vinha pelo corpo, o corpo degradado, os corpos
adoecidos, emagrecidos, famintos, amputados. Então, assim, muitas vezes essa relação intrínseca entre a atenção psicossocial e a atenção primária, que tem aí como um elo o consultório na rua, ele é fundamental, porque às vezes o cara ele quer fazer um curativo, ele precisa estar com uma fissura no lábio por usar crack, quer fazer um teste rápido, quer pegar preservativo, e esse cuidado do corpo muitas vezes se transforma numa demanda de rever a sua relação com a droga, não necessariamente estar abstinente, né, mas evitar o uso do crack em prol do uso da maconha, e etc. e tal, que são as medidas de redução de danos que, infelizmente, não foram contempladas na nota técnica, né? Achei muito importante o esclarecimento que a doutora Márcia colocou aqui no chat, né? E acho que a gente tem que fazer um trabalho de divulgação, né, dessas novas portarias. E é isso, gente. Obrigada. Obrigado, Viviane. Destacar o bate-papo que rolou paralelo aqui no chat, né? Foi importante mesmo, os esclarecimentos da Márcia. Galba. Oi, gente, boa noite. Desculpa não ligar a câmera, porque eu estou aqui no lugar complicado. Veja bem, eu só passando aqui para lembrar, sim, lembrar não, né? Para ativar sempre na gente a questão do controle social, porque eu acho que trabalhador sempre tem que ter uma fala fraterna, de entender o outro trabalhador, suas dificuldades, precarização, neoliberalismo, tudo isso. Mas, assim, por outro lado, acho que a vida tem lado, sabe? E, particularmente, eu acho que o lado não deve ser fazer interface, não, com o que não é tratamento, com o que priva de liberdade, mesmo com a justificativa de que lá estejam usuários. Eu acho que a luta não é por aí. Queria dizer a vocês que aqui em Pernambuco a gente tem a sorte ainda das comunidades não estarem inseridas na saúde. Então, todos os convênios são feitos na assistência social e não são feitos na saúde. Não obstante, é contraditório, porque a gente tem um mesmo órgão, onde tem uma política que faz e outra política que não faz. Mas aqui é bem definido, assim, a galera da saúde pública não faz nenhuma interface com comunidade e tem um posicionamento bem coeso sobre isso. E também, assim, eu queria dizer, assim, que me incomoda também a questão das clínicas, porque as comunidades, a gente vê relatórios dos conselhos, reportagens, né? Enquanto a gente recebe alguns usuários dentro dos serviços que os planos de saúde, né, fazem convênios com clínicas. Essas ficam intocadas, né? Essas não saem muito nos debates, nos relatórios, né? E também são locais, já ouvi relatos bem perversos de usuários em clínicas, né? Então, é sobre isso, é dizer que, com tudo isso, eu acho que a gente ainda tem que acreditar no controle social e ocupar os espaços políticos de fórum, de conferências e de todos os espaços coletivos que a gente tenha, porque o coletivo ainda tem força, mesmo que a realidade seja perversa e o neoliberalismo seja tão cruel e promova tanta riqueza para poucos e desigualdade para tantos outros. Viu? Eu estou sendo bem breve, porque está muito bom e tem muita gente ainda para falar. Boa noite para vocês. Obrigado, Galba. Breve, mas importante fala. Alden. Samira está dizendo que contemplou a fala dela, Galba. Eu queria fazer 2 convites para o pessoal da roda. Em fevereiro, a gente fez uma roda sobre comunidade terapêutica, como o Leandro lembrou. Foi uma roda muito bacana, assim, porque foi um debate com pessoas que trabalham em comunidades terapêuticas. Então, ali foi um debate de pessoas no dia a dia, com diferentes visões de cuidado. Foi um debate muito rico, sem ofensas, né? Está disponível no canal do Nupsan, no YouTube, para quem quiser assistir depois. Foi em fevereiro de 2023. E eu acho que
que vai de encontro com o questionamento que a Samira coloca, né? Como é que a gente faz um cuidado, em São João de Meriti, por exemplo, em que a maioria dos usuários estão no comunidade terapêutica ou já passaram pela comunidade terapêutica. Eu acho que a gente tem que estar, sim, assistindo esses usuários, mesmo que eles estejam em algum momento em comunidade terapêutica, porque existe micropolítica e existe macropolítica. Então, acho que são nesses encontros que aparecem novas questões. Segundo convite é que amanhã, dia 29, né? Dia 29 de novembro, ao meio-dia, na Cinelândia, vai ocorrer um ato com outros mandatos, inclusive, mas de trabalhadoras, para pressionar o Eduardo Paes a dar um passo para trás nessa decisão. Então, acho muito importante quem puder ir, estudantes, né, todo mundo que estiver, de alguma forma, implicado nessa questão, poder ir para falar, né, para se fazer presente, porque também não adianta a gente não se encontrar de corpo presente, né? Então, é isso. São esses dois convites que eu faço para ampliar a nossa visão sobre esse assunto. Obrigado, Alden. Também tem alguns convites no final, tá, gente? Carlos Henrique. Boa noite a todos, todas. Então, quando nós falamos sobre direitos humanos, poxa, há 75 anos, os direitos universais humanos, eles diziam lá o seguinte: todo ser humano tem direito à liberdade, sem preconceito de raça, cor, credo e tal. Aí a gente vem para 2023, esses 75 anos após, aí fala assim: não, porque o usuário de saúde mental, o usuário que usa maconha, usa isso, usa aquilo, mora na rua, mas não tem os direitos humanos que falam que tem que ter liberdade? Porque eu me lembro muito bem que quando eu fui para o primeiro congresso da Frente Samira, que até então não tinha nome nem nada, era o primeiro congresso da saúde mental no estado do Rio. E lá eu quase passei um mico, quase eu bati na mesa em que estava o Dr. Pedro Gabriel, e eu perguntei para ele: vem cá, essa nota técnica aí vocês não estão conhecendo ou não querem falar? E foi assim, muito, muito constrangedor para mim, e também eu fiz ele passar um constrangimento, porque precisava ouvir dele. Aí 5 minutos depois me tiraram da conversa e me botaram no carro. Eu andei no carro de Macaé o dia todo, porque eles não aguentaram me ouvir falar. Eu andei o dia todo de carro dentro do Rio de Janeiro para poder eles pegarem no final do dia os usuários que estavam lá para poder fazer o tratamento. Eu tinha que ter um carro exclusivo para poder ir e voltar. Ou então, se eles falassem comigo: ó, você vai, mas não tem carro, eu teria ido. Porque, assim, eu prefiro ser tratado com humanidade para defender o usuário com humanidade. E quando falaram lá eu estava nessa roda que você está falando, Alden, em que eu falei assim: olha só, eu tinha um sobrinho que agora vai fazer 4 anos, na época tinha 3 anos. Eu tinha um sobrinho que ele viveu em comunidade terapêutica, ficou lá o tempo todo, e depois, quando saiu, ele foi assassinado dentro de uma favela, com tiros, e ele saiu com um tiro, voltou e entrou no hospital com 3, morto. Ele hoje não está aqui mais para contar essa história, mas eu não posso esquecer isso. Eu falei isso na frente de todas as pessoas que estavam no dia, em que normalmente eu não abro isso para ninguém. Eu até então não tinha feito isso aqui na minha cidade. Mas, assim,
sempre existiu essa falta de respeito na comunidade terapêutica. Essa comunidade terapêutica, ela é para angariar fundos e quando não consegue, eles ficam malucos. Mas só que assim, como é que você vai mudar essa história? Se eles, quem manda, tá injetando dinheiro na comunidade terapêutica e cada vez mais estão tirando. Eles estão tirando, mas tirando com vontade do CAPS, que deveria ser o tratamento ideal para a saúde mental. Porque esse usuário que está lá na rua, ele deveria ter um direito a uma casa, um emprego, está tudo isso lá no Direitos Humanos, na Carta de Direitos Humanos. Deveria ter casa, emprego, deveria ter lazer. Isso não é lazer, isso não é emprego, isso não é casa, isso não é nada. Eu não posso falar isso com poesia num momento em que a gente tem uma construção em que, de repente, do nada, começa a ser desconstruído, mas lá em 2011, como vocês estão falando na portaria 3088, é uma portaria que agora o chefe da Casa Civil do governo, foi ele, na época, em que colocou, fez essa portaria. Foi ele que assinou. Ele era o ministro, o Alexandre Padilha era o ministro da Saúde na época. E ele chega lá e fala para Dilma, assina aqui porque isso daqui é uma coisa boa. Poxa, ninguém sabia, ninguém conhecia, mas só que eu venho de projeto de comunidade terapêutica. Eu sempre fiz fiscalização em comunidade terapêutica, eu sempre falei, comunidade terapêutica não serve para ninguém. Se servisse, se tivesse uma qualidade de serviço legal, os usuários saíam uma vez só e iam embora. Acabou, não vai usar mais droga. Como é que vai usar droga se você está na comunidade terapêutica e pode ficar lá 6 meses? Não é assim, é muito frustrante quando a gente vê uma nota técnica 11 em que exalta a comunidade terapêutica como saúde mental. Isso não dá. Não sei como é que está aí, porque eu não consegui ainda a passagem, mas se eu tiver oportunidade, onde tiver oportunidade de falar, eu vou falar na conferência, eu vou falar onde tiver, eu vou falar, porque não é possível, não é admissível hoje, no século XX, você está falando de comunidade terapêutica como mini manicômio, como manicômio mesmo. Porque quando você mata, você bate, você espanca, você agride, você está falando em manicômio. E manicômio eu estou fora. Nunca mais isso. Muito obrigado, Amy. Obrigado, Carlos Henrique. A gente ainda tem a Lilian inscrita, né? Nosso horário é 6h30. Vou passar para a Lilian, depois eu tenho uns recados e a gente vai encaminhando para o final. Lilian. Lilian de Paula. Oi, eu apertei errado, desculpa, não me inscrevi não. Tudo bem. Então, eu vou me encaminhando para o final. Como vários outros temas a gente não esgota, né? Estivemos discutindo isso em fevereiro deste ano, estamos aqui em novembro de novo, fazendo uma roda sobre esse tema. Dia 9 de dezembro de 2023, a Frente Itamira de CAPS completará 4 anos. Então, na semana que vem, dia 5 de dezembro, faremos uma roda festiva, como em geral a gente faz, né, na primeira roda da primeira semana de dezembro, para comemorar, né, enfim, o que esse coletivo alcançou, o quanto a gente cresceu, o que a gente conseguiu produzir nesses 4 anos, né, fazer 175 rodas praticamente sem parar toda semana não é algo, né, simples. Foi de muitos desafios e eu acho que vale a pena. Como é que a gente, em geral, faz essas rodas comemorativas?
a gente abre para que a gente possa compartilhar como tem sido a nossa experiência com esse coletivo, em fazer parte dele, o que a gente construiu, momento da gente poder também ler poesias, trazer textos, músicas, enfim, a gente poder fazer algo compartilhado, não vai ter pré-inscrito nenhum, assim, eu acho que a gente, né, as pessoas que fazem parte disso aqui, venham para que a gente possa comemorar esses 4 anos de trabalho. Na outra semana, teremos a 5ª Conferência de Saúde Mental. Então, a gente está aí iniciando um mês importante, intenso, e depois a gente vai caminhando aí para o final do ano e retomaremos o ano que vem novamente, com as nossas atividades, fazendo assembleia, para que a gente possa definir o que a gente também quer, né? O que a gente alcançou do que a gente definiu para o coletivo, o que a gente não alcançou, o que a gente ainda quer construir, enfim, se a gente quer seguir nesse caminho, quer fazer outro. Dia 8 de dezembro, para quem é da Baixada Fluminense, segundo Fórum Stamira de Atenção Psicossocial da Baixada Fluminense, que vai acontecer na Unigran Rio de Nova Iguaçu, de 8 às 17 horas. Está rolando aí nos grupos de WhatsApp os formulários de inscrição para que as pessoas possam participar e receber os certificados. E eu queria dizer que no primeiro fórum, em junho, uma das propostas colocadas foi de que a solicitação de que o IPUB pudesse contribuir com a formação dos trabalhadores, né, com a potencialização da rede de atenção psicossocial da Baixada Fluminense. Está aberto até o dia 5 de dezembro as inscrições para um curso de especialização em saúde mental SUS, promovido aqui por nós, aqui do NUPSAM, e que tem 30% das vagas exclusivas para pessoas oriundas da Baixada Fluminense. Então, se tem alguém aqui que é da Baixada, que deseja fazer esse curso de especialização, 30% das vagas estão reservadas a moradores, pessoas oriundas da Baixada, além, né, das vagas garantidas às cotas legais necessárias, tá bem? Vai até o dia 5, a seleção vai acontecer, as provas em janeiro, provas em janeiro. Inscrições até o dia 5, prova de seleção em janeiro. O curso é presencial, toda terça-feira, o dia todo. E aí, inclusive, dos documentos necessários é de que a pessoa precisa trazer uma autorização da sua chefia. Se ela trabalha, por exemplo, num CAPS, ela precisa trazer a autorização da chefia de que ela está liberada para comparecer às aulas, que são concentradas na terça-feira, o dia todo. Então, para quem nós aqui do NUPSAM, por exemplo, trabalharemos nesse curso de 9 às 4 e viremos direto para a roda de conversa em seguida. Terças-feiras são dias nossos aqui de trabalho. Então, sem muitas delongas, fica o convite. Até semana que vem. Vamos terminar com uma música que ajuda que a gente possa refletir sobre esse tema. Espero todos vocês na semana que vem, na nossa roda comemorativa de 4 anos.